Na live de hoje eu estou falando sobre baixo acústico erudito e baixo acústico popular. Falei um pouco da diferença dos dois, aonde eu vejo que tem diferença, se é que eu vejo alguma diferença. Mas a discussão girou em torno desse assunto. Eu sou Daniel Coelho, eu sou baixista há uns mais de 15 anos já, toco baixo elétrico e acústico há bastante tempo. Então eu estou dividindo essas minhas experiências, coisas positivas que já aconteceram na minha carreira, coisas não tão positivas. E hoje eu queria falar um pouco disso, sobre essa coisa de baixo acústico popular e baixo acústico erudito, se é que existe tal coisa, uma diferença muito grande entre as duas coisas, porque na minha visão não existe nem entre esses estilos musicais, assim. Então o que eu queria entrar nesse assunto sobre baixo popular e erudito é só porque, assim, eu acho que é importante abordar, porque eu já vi também esse tipo de discussão sobre o formato do contrabaixo ideal para se tocar música erudita. Eu acho que na música não é nem para existir essa certa diferença de música erudita e música popular. O que a gente chama de música erudita hoje era a música popular das pessoas há séculos atrás. Então, mas existe uma certa coisa de instrumento. Eu já vi as pessoas falando que baixo acústico, para se tocar música erudita, tem que ter o fundo abaulado ou o fundo reto, né? Aqui, o meu, por exemplo, tem um fundo abaulado. E tem gente que já viu essa história. Eu nunca vi, não acho que isso seja de menor relevância, o fundo do seu contrabaixo ser reto ou ser abaulado. Isso vai mudar alguma coisa no estilo de música que você vai tocar. Eu acho que vai mudar o estilo de timbre, o som do seu instrumento, que é o som que você está buscando, mas não tem muito a ver, bom dia João Paulo, não tem muito a ver com o que você está fazendo, necessariamente. O que sim tem uma grande diferença de erudito para popular é o encordoamento, mas mesmo assim tem uma grande diferença sonora, mas mesmo assim também não é uma obrigação. Tem uma diferença sonora porque existem encordoamentos que vão soar melhor para o pizzicato, que é o caso desse meu, que é o Tomastic Spiroquore. Ele tem um ronquinho, assim, uma questão um pouco mais peculiar que quem é da música... E ele soa mais bonito mesmo, você toca no pizzicato, soa mais, o instrumento vibra um pouco diferente com esse encordoamento. Mas também não é verdade absoluta que ele só vai funcionar aqui. Se você tocar com arco vai ficar horrível. Ele vai soar menos. Aí o que pega? O encordoamento que é para arco, que aí os músicos eruditos usam mais, porque eles usam mais o arco, ele soa mais. Assim que você toca o arco, o instrumento soa mais, ele é um pouco mais brilhante. Também tem variações nesse soar diferente dentro desses próprios encordoamentos. Então eu acho que essa é uma diferença que é mais visível de uma coisa para outra, de um estilo musical para o outro, que é o encordoamento que você está usando, de pizzicato ou arco. Então isso é uma diferença de compra, de produto que você vai ter no seu contrabaixo. Essa corda soa melhor com arco, essa corda soa melhor sem arco. Mas tem baixistas eruditos que gostam da corda popular e tem baixistas que tocam jazz que gostam muito dessas cordas que são usadas para o arco, porque vez ou outra eles usam. Eu tenho quatro cordas, né? Duas de um encordoamento e duas de outro. Essas duas são a Spiroquore, da Tomastic, que são totalmente para pizzicato, e essa Helicore, da D'Addario. Ela é um pouco mista entre o erudito e o popular, então ela é uma corda que teoricamente é para você que quer tocar as duas coisas, mas é isso, é muito teoricamente assim. Às vezes você gosta do som pro pizzicato da corda que teoricamente é para arco, então não muda muito. Tem uma outra questão que se fala muito, que é o tamanho do seu contrabaixo. Se você for tocar no naipe específico, é legal você ter um baixo muito grande, ou se você fosse um baixista que é solista de orquestra, seu baixo tem que ser grande, porque você tem que ter mais som, ter uma projeção. Faz sentido a linha de raciocínio. Um instrumento maior ele vai projetar sim um pouco mais, mas também não é verdade absoluta. Estava vendo há um tempo atrás um vídeo de um baixista brasileiro, agora ele mora nos Estados Unidos, ele é professor de uma universidade lá, não vou me arriscar a dizer qual para não falar errado, mas o cara se chama Marcos Machado, é um baixista
dá pesadíssimo brasileiro. Se não me engano é no Texas, a faculdade que ele dá aula, mas enfim. E ele tem um contrabaixo super pequeno. Ele é baixista solista, né? As coisas que ele faz, assim, toca coisa muito rápida, assim, solista, uma coisa mais pro agudo. Então ele tem que ter soar bastante o instrumento, mas o instrumento dele é pequeno. Mas é um luthier que fez para ele um contrabaixo pequeno, que soa bastante. Essa parte está séria, não estou errando. O contrabaixo dele é pequeno e soa muito. Então, assim, não é necessariamente obrigatório ter um contrabaixo gigante para você ter um sonzão de baixo, tanto para o erudito quanto para o popular. Então isso também é uma mística que existe, que é um pouco não tão verdadeira. Uma coisa que realmente vai rolar é o seguinte: no mercado da música popular a gente consegue sobreviver, trabalhar, viver muito bem, inclusive sem tocar nada com arco, sem tocar nenhuma nota com arco. Tenho amigos baixistas que nem têm o arco e estão tocando por aí muito bem, obrigado, tocando muito bem o que ele se propôs, mas ele nem tem o arco. Ou se tem o arco, só estuda com o arco. Na música erudita, já não, na música dita erudita, que a gente chama de erudita, só para ter uma distinção que não precisa, como eu estava dizendo antes, para mim não tem essa, não existe distinção, música é música, mas enfim, pessoas que atuam nesse mercado de orquestra, o mercado é uma coisa mais sinfônico assim, o arco é obrigação. Então a pessoa, esse músico tem sim que ter um arco, tem que ter uma técnica boa de arco. Essa é uma grande diferença dos dois mercados. Mas o músico popular que toca com arco vai se dar muito bem. Ele vai ter esse ponto extra a mais no seu repertório, no seu estoque de qualidades, né? Acompanha bem, tem um timbre bonito, é afinado, toca com arco. Isso é uma coisa muito legal. Mas ele não é o primeiro ponto. Técnica de arco não é o primeiro ponto para você ter trabalho na música popular. Mas acontece bastante. Tem muitos trabalhos, por exemplo, que são tocar em cerimônia de casamento, que é uma coisa, é um trabalho muito rápido que a gente faz, que já disse um pouco antes, eu tinha um certo preconceito de fazer, eu falo, puta bicho, fazer casamento dos outros, mas cara, tocar numa cerimônia é a coisa mais fácil que tem. Você sai de casa às vezes 10 horas da manhã, ou 9 agora, acordei para fazer uma live, meu filho tá dormindo, às vezes acontece a mesma coisa, sai umas 9, o casamento é meio-dia, chega um pouco antes, passa o som, toca 1h, 2 da tarde, já cheguei. Então você fez um trabalho fácil, num horário tranquilo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é um trabalho que normalmente é com arco. Muito simples. No geral, os trabalhos que eu já peguei para fazer com arco de casamento, por exemplo, coisas populares que eu fiz com arco, são sempre muito simples. Então, não estou dizendo isso para você não estudar o arco. Estou dizendo só que assim, dá pra gente ir estudando, comprar um arco e ir estudando e aí metendo as caras assim, que pintam coisas que você vai dar conta de fazer. Então o arco é legal sim, é um ponto a mais e são trabalhos a mais que aparecem por você ter o arco. Porque poderia não pegar esse trabalho se eu não tivesse nada com arco. Mas não é obrigação total, como eu estava dizendo antes, assim, minhas coisas no geral é psicato. É acompanhar jazz, acompanhar algum cantor, psicato. Então essa é uma grande diferença, eu acho que tem sim do acústico pro erudito, dito erudito, é o arco. O resto, cara, eu acho que é meio besteira, assim, meu contrabaixo é abaulado, meu contrabaixo eu tenho o fundo reto, eu tenho que ter um contrabaixo 4/4 para poder tocar no naipe, eu tenho que ter um contrabaixo assim assado, tudo besteira. Tem também uma diferença para um contrabaixo solista. Se você for solista, você vai ter um outro contrabaixo. Isso faz sentido porque às vezes até as cordas são outras, a afinação das cordas e o timbre das cordas. E aí essa diferença voltando para as cordas, essas cordas são sim uma grande diferença dos dois instrumentos, que é um instrumento, as cordas soam melhor ou pior com arco, mas também não é obrigatório, o soar melhor ou pior é muito relativo para cada um escolhe e acha mais bonito o som que gosta mais, né? Enfim, isso vai muito de cada um, você tem que saber o que você está atrás, então você tem que ir procurando, apesar da gente ter essa dificuldade que o encordamento não é tão barato para você ficar comprando toda hora e descobrir qual você acha legal, não gostei, vai e troca de novo. Isso é uma coisa que a gente não tem muito no Brasil, que é muito doido, eu descobri que isso acontece muito fora. Sei que nos Estados Unidos acontece, por exemplo, você comprar um encordamento, experimentar
e trocar. Não gostei, vai na loja, troca, pega outro. Isso é muito doido, né? A gente não tem isso aqui, não acontece de jeito nenhum. Então a gente não tem muito essa chance de ficar experimentando, a gente vai muito na opinião dos outros, de pessoas mais experientes que a gente. E eu, então, aproveitando esse lugar, gosto sim do encordoamento pro jazz, porque o meu tem mais a ver com o meu trabalho. Estou com vontade de experimentar um outro encordoamento ligado para esse estilo, encordoamento que é para pizzicato. Eu uso cordas que essas são totalmente para pizzicato, nesse contexto nesse lugar onde elas estão etiquetadas, corda para pizzicato e uma mista. Essas duas agudas são mistas e essas duas graves são totalmente pizzicato. Mas é muito de cada um, você tem que achar o que você gosta mais. Você vai tocar, vai ouvir, vai gostar ou não e ficar ou não com aquela corda. Beleza? Eu acho que as diferenças são mais essas, porque o resto, assim, leitura, tem que ter leitura em dia todos. Eu acho que o músico popular tem que saber ler, sim. Eu acho super importante não conseguir decorar músicas e não tocar lendo. Se você conseguir não tocar lendo, é melhor para você. Mas se você souber ler, vai ser muito mais fácil para todos os trabalhos. Então, assim, acho que a leitura é obrigatória. Você tem que ter uma leitura legal, porque vai facilitar muito. Você vai fazer um show de hoje para amanhã, por exemplo, você lê e pronto. Se você tiver que ler 40, 50 músicas, decorar 40, 50 músicas em 2 dias, é muito trabalho. Se você souber ler, você anota, ou você vai ler a partitura. Então, leitura é importante, não é exclusivo da música erudita saber ler, para mim, todos têm que saber ler. Mas eu acho que é isso, assim, não vejo diferença. Eu fiz um pouco esse vídeo, parece que eu vou falar um monte de diferença, eu não vejo muita diferença. Vejo diferença talvez no dress code, né? Na roupa que cada um tem teoricamente uma obrigação de usar, dependendo do seu contexto, mas tirando isso, não vejo nenhuma diferença, beleza? Eu acho que esse vídeo é bem isso aí, é só uma discussão mais relax pra gente voltar depois do Dia dos Pais. Se inscreve, curte, compartilha. Aqui também, se você achar que esse assunto tem a ver para alguém, clica no aviãozinho e vamos junto. Eu acho que esse vídeo é por aí. Obrigado, gente. É isso. Bom dia. Curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal do YouTube Daniel Coelho Bass. Valeu pela presença. Tchau, tchau. Bom dia.